Vamos finalizar a frente A, eu acho que é frente A, que começa na página 537. Vamos botar aí, capítulo 8, frente A, para a gente finalizar, até rimou. E aí, o que a gente tem para falar desse capítulo? Ele fala do sistema de sustentação, sistema esquelético e sustentação. Sabemos o seguinte, ó, quem faz esse efeito são os ossos e músculos. Guilherme, isso me dá tonteira. Para com a câmera virada para você. Quem faz essa função, vamos colocar assim, são os ossos e músculos. Lógico, junto com ligamentos, com os tendões, porque precisam estar ligados e interligados. Vamos colocar assim. E aí, ele vem explicando cada um aí. Vamos botar assim, colocando passo a passo. Ele vem e fala que o efeito sustentar, quem faz esse efeito, não, essa função, são os músculos esqueléticos. Porém, a locomoção... Obrigada, Bia. Ih, Bia não está de casaco, está igual uma menininha, que linda! O efeito locomoção ocorre devido à associação desses sistemas. E aí ele fala que o sistema esquelético existem, aí ele colocou 3 aí para vocês. Ele colocou hidrostático, o sistema esquelético, exoesqueleto rígido e endoesqueleto. Mentira, ele ainda colocou o hidrovascular, desculpa. Aí ele vem e fala dos invertebrados. Quando ele vem e fala dos invertebrados, tudo isso ainda na página 537, Bia. Quando ele vem e fala dos invertebrados, são aqueles que não possuem coluna vertebral. Então, eles precisam se locomover, eles precisam ter essa sustentação. E como qual é essa sustentação? Através dessa sustentação, essa locomoção, através de 3 sistemas. 3, vamos botar assim, estruturas, entre aspas. Isso, 537. Onde ele vem e fala do esqueleto hidrostático, que é o que acontece nas minhocas, onde ocorre lá, olha, onde cada segmento da minhoca tem um líquido extracelular e uma parede corporal, em 2 camadas, onde essa contração e relaxamento, esse rastejar, ocorre devido a esse esqueleto hidrostático. Tem o efeito, vamos botar assim, hidrovascular, como ocorre nos equinodermos, onde ele vem explicando que sendo exclusivo dos equinodermos, onde ele vem explicando que é formado por tubos e ampolas musculares preenchidos por fluidos semelhantes à água do mar. E aí, como é que fala? Essa formação, esse conjunto, faz com que essa água se exteriorize, formando os pés ambulatais, formando a estrutura responsável pela locomoção, pela respiração, pela captura de alimento, que que vem já denominada há muito tempo, de pés ambulatais. Eu falo que eu não posso nem falar que é a função principal, mas logo assim que a gente vê um equinodermo, uma estrela do mar, por exemplo, a gente vê logo os pelinhos na parte de baixo. Esses pelinhos, esses cílios, que a gente chama de pés ambulatais. E essa locomoção acontece devido a esse fluido aí que se exterioriza. Quer falar, Bia? Então, vamos lá. Nath, já acabou, filha? Guilherme, por favor, deixa eu ver seu rosto. Luiz Felipe, você também, por favor. Obrigada, Gui. Aí, na página 538, ele começa a falar do exoesqueleto, porque eu já falei do sistema hidrostático, hidrovascular, agora eu vou falar do exoesqueleto. O que eu tenho para sempre quando eu falar de exoesqueleto, eu vou lembrar de muda ou equidise. Por quê? Esse exoesqueleto, o próprio nome diz,
exo, externo, esqueleto. É um esqueleto externo, vamos botar assim, uma capa, é uma estrutura óssea, vamos botar assim, encapando todo aquele organismo. Ele é típico de moluscos e artrópodes. E é o que acontece. Essa membrana, essa superfície que é rígida, ela acaba... É uma superfície rígida e endurecida. E, vamos botar assim, é como se ela encapasse todo aquele... Obrigada, Nath. Vira mais um pouquinho. Valeu, Nath. Como se encapasse, se cobrisse todo aquele organismo. E essa estrutura, ela rígida, né? Ela impede que aquele organismo se desenvolva. E é o que acontece. Que a gente chama de... O que acontece com esses organismos que possuem exoesqueleto? Esse esqueleto, esse organismo sai desse exoesqueleto, se desenvolve e é formado um novo exoesqueleto. Esse efeito, sair, se desenvolver e um novo exoesqueleto se formar, a gente chama de mudoequidise. Isso acontece por quê? Porque esse exoesqueleto impede o desenvolvimento daquele organismo ali dentro. Ele faz com que o organismo fique limitado do tamanho dele. E aí, como ele não pode se limitar, porque ele se desenvolve maior do que ele se desenvolve num tamanho maior do que aquele exoesqueleto, ele sai de dentro dele, cresce, se desenvolve um novo exoesqueleto é formado. Isso a gente chama de mudoequidise. Foi? Nath, estou na página 538. Passou muito. E aí, continuando, finalizando aí o sistema esquelético, vamos botar assim, os tipos de sistema esquelético, a gente fala do endoesqueleto. Sempre quando falar de endoesqueleto, lembra da gente. Endo, para dentro, esqueleto para dentro. E aí eu tenho lá, como é formado o nosso esqueleto? Quando a gente fala de esqueleto da espécie humana, o que lembra vocês? Luiz Felipe, por gentileza, câmera ligada. Guilherme também. Vira a câmera para você, meu filho. Parece que eu estou dando aula para o seu teto. Vamos lá. Quando eu falo de endoesqueleto, quando eu falo de esqueleto da espécie humana, o que vocês pensam? Calma, Ju. Vou deixar você falar. Deixa o Fábio falar primeiro. Não, Guilherme, não precisa falar agora, não. Deixa o Fábio. Vai, Fábio. O Guilherme dá a impressão que quando ele está me escutando, ele está lá, ó. Aí quando eu chamo, oi, assim mesmo que está aparecendo. Bora, Guilherme. Quando eu falo de esqueleto da espécie humana, o que você pensa? Esqueleto? Caraca. O que você pensa? Esqueleto, é isso que falou? Isso. Ah, tá. Sei lá, osso. Tá. E qual a função do osso? Como eles são formados? Como eles estão no nosso corpo? Professor, como são formados, eu não sei não, mas eu sei que eles servem para manter nosso corpo em pé, né? Só isso? Acho que só. A gente Sei fala, lá. você está falando em relação à sustentação. Perfeito. Vamos lá, coluna vertebral, coluna vertebral, que são as vértebras, formado por vértebras, os ossos da perna, os ossos dos braços. Mas vamos lá. Cabeça. Tem osso também, tem crânio. Sustentação? Não, é para Não. proteger o cérebro. Show! Tal como também as nossas costelas. Tal como também o que a gente chama de cintura pélvica. O que acontece? Além de serem formados, que a gente fala que são placas ósseas unidas, seja através de ligamentos, seja através de músculos e ossos, ligamentos e tendões, seja através de suturas,
como as nossas cabeças, elas são ligadas, são várias placas ósseas, tanto que a gente tem nome de um monte de ossos aqui, são unidos. Então, a gente fala que são placas ósseas unidas, cujas funções são sustentação, proteção. A gente fala assim, proteção de órgãos essenciais, porque, olha, está protegendo lá o nosso cérebro, está protegendo o nosso coração e pulmão. Então, além de ser placas ósseas unidas para sustentação, nós podemos falar que é sustentação e proteção. Foi? Foi, Guilherme? Presta atenção na titia. Vem, filho. Aí eu falo o seguinte, ó, conjunto de placas ósseas rígidas conectadas umas às outras por articulações de formas variáveis conforme a sua função. Aí eu chamo a atenção para vocês nas articulações móveis, semimóveis e imóveis que a gente vai ver mais à frente. Qual é a vantagem em relação ao... Qual a vantagem comparando endoesqueleto ao exoesqueleto? Vamos botar qual é a vantagem em relação ao esqueleto que a gente tem comparando aos artrópodes. Fala, Ju. Vamos lá, nós fazemos a mudo equidise? Pelo amor de Deus, fala que não, tá bom? Não tem como você sair da sua pele, seu esqueleto sair de você, você se desenvolver e depois uma nova camada protetora vir para você. Até porque nós temos endoesqueleto e não exoesqueleto. Nós temos esqueleto interno e não fora. E a vantagem é que, conforme vai passando o tempo, esse endoesqueleto vai acompanhando o desenvolvimento, diferentemente do exoesqueleto. É como se o exoesqueleto impedisse, entre aspas, tá bom? E o endoesqueleto acompanhasse. Foi? E a locomoção, foi o que eu falei, a locomoção, quem tem um endoesqueleto, ocorre através da interação de ossos, músculos, tendões, ligamentos e etc. Porque eu tenho que ter essa inter-relação. Não adianta, eu sempre falo o seguinte, não adianta eu ter somente ossos ou somente músculos. Eu tenho que ter todo o aparato para ocorrer a locomoção. Porque se eu tiver osso ligado a osso, osso unido a osso, eu não vou ter como é que se fala? Vamos botar assim, não é locomoção que eu posso falar. O dobrar e esticar, eu não vou ter os movimentos. Porque se eu tenho ossos unidos, eu tenho que ter, olha, ele normalmente reto. E aí, se eu tenho reto, eu não tenho movimento. E aí, na página 539, ele vem falando do sistema músculo-esquelético, onde ele vem caracterizando cada um. Ele vem caracterizando lá os peixes, os anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Onde ele vem e fala, quando ele comenta sobre os peixes, ele fala lá que são músculos segmentados cuja cauda proporciona um impulso para a locomoção. Aí eu venho e pergunto, já que eu tenho a cauda para locomoção, travou aí, gente? Que eu parei aqui, eu fiquei parada. Travou ou não? Então, show. Já que eu tenho a cauda para proporcionar essa locomoção, qual é a função das nadadeiras? Nos peixes. Vamos lá. Compara as nadadeiras aos nossos braços, quando a gente está nadando. E a cauda às nossas pernas. Alguém aqui já fez natação? Como é que é a primeira aula de natação para quem não sabe nadar, Fábio? Isso aí, bater os pés e normalmente a prancha na frente. Batida de perna na prancha. Isso aí. E qual é o efeito disso? Para você entender que os seus pés vão servir para dar o movimento. Se você bater muito, você nada mais rápido. Se você bater pouco, você nada menos. E a estrutura superior, para que serve os seus braços? Para direcionar.
Tanto que, quando você vai dar a volta na piscina, você mergulha, o seu pé vai empurrar o seu corpo de volta, como é que fala? Vai empurrar a parede da piscina, vamos botar assim, para você vir de volta. E o seu braço vai direcionar. Mesma coisa é o efeito dos peixes. A cauda é para locomoção e as nadadeiras é para direção. É para direcionar, vamos botar assim, para onde o peixe vai. Tanto que a gente fala que as nadadeiras servem para estabilidade e habilidade nas manobras. Ele colocou isso para vocês aí. Ou seja, é a locomoção, é a direção para onde o peixe vai. Diferente, cuidado, gente, diferente da linha lateral, que a gente chama de linha lateral lá, que é o que vai proporcionar, que vai... não é proporcionar o termo que eu esqueci. Onde o peixe vai, entre aspas, entender lá, perceber, vamos botar assim, o termo é esse, a linha lateral faz a percepção da pressão. É quando você mete a mão dentro do aquário, ao meter a mão dentro do aquário, o movimento da água ele já consegue captar. Tanto que a gente fala que a gente toma olé. Quando a gente vai pegar o peixe lá no canto, ele já passa para cá. Quando a gente vem para cá, ele já passa para lá. Por quê? Essa pressão que a gente faz na água, a captação é feita através da linha lateral. Diferentemente lá das nadadeiras e da cauda, que é em relação à locomoção e direção. E ele vem e coloca aí para vocês também, que quando os peixes têm esqueleto cartilaginoso, eles são chamados de convictes, que são os tubarões e raias. E quando ele tem o esqueleto, vamos botar assim, formada por rigidez, que possuem lá os ossos, que eles chamam de tecido rígido, eles já são os osteíctes. Nos anfíbios, ele vem e comenta que são os primeiros animais a apresentar musculatura para sustentação fora d'água. Até porque, quando eu venho e falo dos anfíbios, os anfíbios passam a ter a capacidade de saltar e nadar. Então, por ele ter essa capacidade de musculatura, vamos botar assim, não posso nem falar uma musculatura mais rígida, mas porém uma musculatura mais apropriada, porque ele passa a ter dois movimentos. Ele passa a ter o nadar e o saltar. Então, ele precisa ter uma estrutura, uma estrutura locomotora melhor. E aí, esse efeito sistema locomotor, uma estrutura muscular melhor, é o efeito de ter as extremidades mais desenvolvidas. Diferentemente dos répteis. O que ele vem falar dos répteis? Ele vem falar o seguinte, ó, esqueleto ósseo e musculatura bastante desenvolvidas no tronco. Por quê? Porque quando ele vem e fala dos membros, ele fala que isso ocasiona uma locomoção prejudicada. Por quê? Porque ele tem os membros, porém, eles têm os membros curtos. E isso vamos botar assim, não é que atrapalhe, mas prejudica um pouco a locomoção. Até porque essas estruturas, esses membros, são curtos e inseridos nas laterais. Quando ele vem falar das aves, ele vem falar o seguinte, ó, musculatura do pescoço e peitorais bem desenvolvidos, por estarem envolvidos no voo. A gente sabe que, como são os ossos das aves? Como são denominados os ossos das aves? Vocês já escutaram o termo ossos pneumáticos? O que significa isso? Possuem ossos pneumáticos. Caralho, só tem 10 minutos agora. Putz, Deus. O que são ossos pneumáticos? Vamos lá. O que lembra vocês de pneu? Mais leves? Oi? São mais leves? Por que são mais leves? Porque não são preenchidos. Não são iguais aos nossos. Nós temos ossos preenchidos. Lembra do pneu do carro? O que tem dentro dele? Não é ar?
Ele não é totalmente preenchido, ele tem a camada, vamos botar assim, de borracha em volta, cujo interior é preenchido por ar. Mesma coisa são os ossos das aves, que são denominados de ossos pneumáticos. Por quê? Eles não são totalmente preenchidos como os nossos. Eles precisam ser, que a gente fala assim, eles têm que ser ocos. Porque sendo dessa forma, eles conseguem ser mais leves e aí conseguem voar. Sem contar também que ele comenta em algum momento da quilha, que serve para cortar o vento. Sempre pensando no efeito, vamos lá, quem faz corrida de bicicleta, como é o formato do capacete? Não é bicudo? E eles não pedalam assim? Por quê? Ao pedalar assim, eles começam a cortar o vento e acabam adquirindo maior velocidade. É esse efeito. A gente está sempre comparando a forma de vida dos animais para a gente ir se adaptando. O efeito corrida foi nessa cópia mesmo. Porque ao você ter o capacete em ponta, que é a forma da quilha, que é o osso das aves, e abaixar para você ter o menos possível contato, a superfície cada vez menor, você consegue ter maior movimento. E aí ele vem e fala dos mamíferos. Ele vem e fala dos quadrúpedes inicialmente. Que ele tem lá o músculo reto e externo, promovendo a sustentação do tronco. E músculos da nuca que sustentam a cabeça. Pensa no animal quadrúpede. E aí, imagine se ele não tivesse esse músculo. A cabeça seria para baixo, porque a gente tem a força da gravidade. Então, ele vem falar isso, que o músculo da nuca sustenta a cabeça, porque a cabeça deles sempre para cima. E aí, ele vem e começa a falar do sistema esquelético do ser humano, que a gente já começou a falar. Ele é formado por conjunto pela união de placas ósseas, não é isso? Cuja função lá, eu tenho a locomoção, eu tenho a proteção dos órgãos. E aí ele vem falando que o esqueleto interno se desenvolve simultaneamente aos tecidos do corpo. Ou seja, os órgãos começam a se desenvolver, a estrutura óssea também começa a se desenvolver. Vamos botar, os ossos do braço começam a se desenvolver, a pele acompanha. Então, ele vem falando isso. E vem como é que fala? Caracterizando também a relação locomoção bípede. Para ocorrer a locomoção bípede, ele tem que se manter, primeiro, ereto, tem que manter a postura ereta e adquirir a locomoção através de várias causas para ter essa consequência. Aí ele vem falando aí, aumento do osso calcâneo. Por que o aumento do calcanhar? Porque o calcanhar é o que vai dar suporte ao peso nos pés. Ele vem e fala também que os joelhos acabam aumentando de tamanho. Aumentam de tamanho por quê? Por causa também, porque também ele precisa auxiliar na sustentação do corpo. Ele precisa ter esse joelho maior para sustentar o peso do corpo e não colocar diretamente aos pés. Ele vem falando do aumento do comprimento do fêmur e da tíbia, porque o quadrúpede, o bípede, acaba se desenvolvendo um tamanho maior. Aí ele vem também e fala da caixa torácica em formato cilíndrico. Por quê? Para eu ter o balanço dos membros superiores, para eu ter o movimento, vamos botar assim. E aí ele vem e fala da fisiologia da locomoção. Quando ele vem e fala da fisiologia da locomoção, ele fala o seguinte, que nós já vimos lá a relação do sistema nervoso. E ele vem e fala que ficar em pé e parado, esse efeito é devido à coordenação dos neurônios, que estão situados lá no nosso canal, vamos botar assim, no canal da coluna vertebral. Ele fala que o efeito ficar em pé e parado é devido aos músculos localizados abaixo do joelho, que controlam a rotação do tornozelo, impedindo
que o corpo caia para frente ou para trás. Ele precisa ter como é que fala? Essa estrutura corpórea formada. E aí ele vem finalizando aí já a função do sistema esquelético, que nós já vimos. Possibilitar a locomoção, auxiliar na manutenção da forma, a proteção das partes vitais, a sustentação. Depois ele vem falando também em relação aos tipos de ossos. Ossos longos, ossos curtos, ossos chatos. Ele vem caracterizando aí cada um. Só que ele chama atenção para a formação do osso, o formato do osso, do que ele é formado. Ele vem e fala que o osso é formado pela substância esponjosa e a substância compacta. Por isso que a gente fala que o osso da espécie humana não é igual às aves. Ele é preenchido. Preenchido por quê? Por essas duas substâncias. E aí ele vem caracterizando, vem diferenciando o esqueleto axial do esqueleto apendicular. Sempre quando eu falar do esqueleto axial, eu falo dos ossos do crânio, ossos a coluna vertebral e da caixa torácica. Sempre quando eu falar do esqueleto axial, crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Se eu falo do esqueleto apendicular, eu já falo dos membros superiores e inferiores, cintura pélvica e cintura escapular, desculpa, e cintura pélvica. Esqueleto axial, crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Esqueleto apendicular, ossos inferiores, ossos superiores, inferiores, cintura escapular e cintura pélvica. Lembra sempre o seguinte, ó, cintura escapular por causa da escápula e cintura pélvica vem aqui a união. É a cintura propriamente dita. E aí ele vem falando aí das articulações que a gente já falou também, que a gente comentou, que eu falei que tem as articulações. Nós temos as articulações imóveis, que a gente fala da cabeça. União de vários ossos, mas os ossos da cabeça não se mexem. O que mexe, ó, é a mandíbula. Ele vem e fala dos semimóveis, que são movimentos curtos. Quando eu venho e falo dos ossos do quadril, eu não consigo virar 360, mas pelo menos, ó, 90 até 180 às vezes eu consigo, dependendo lá teu relaxamento, da tua esticar a perna, esticar o braço, esticar tudo, e aí tu consegue se locomover. E semimóveis e os móveis. Quando eu tenho os movimentos amplos, quando eu consigo lá rodar todo o corpo, porém fixando o pé ao chão e eu consigo rodar o joelho, eu tenho um movimento maior, eu tenho os cotovelos, eu consigo me movimentar. Os ossos do ombro, vamos botar assim, os ossos do dedo, eu tenho um movimento maior. E ele vem finalizando em relação aos desvios da coluna, onde eu tenho lá a lordose, a cifose, sempre quando eu falar de cifose, ó, lembra do pescoço, a cervical. Lordose, lembra, ó. E cifose, é a forma de S. É quando você olha uma foto lá, o esqueleto, a coluna vertebral está em forma de S. E ele finaliza isso aí. E aí ele vem falando, eu comento com vocês o seguinte, todos esses desvios são devidos sempre à má postura. Se você está lá largado, se você está lá deixando a parede te apoiar e não o seu corpo te sustentar, você provavelmente terá um desvio na coluna. Quando você fica lá no celular,